No ritmo acelerado do comércio moderno, o transporte é a espinha dorsal de qualquer cadeia de suprimentos. TMS. O cérebro da sua logística de transportes. Desvendando o Transportation Management System para eficiência e economia. No ritmo acelerado do comércio moderno, o transporte é a espinha dorsal de qualquer cadeia de suprimentos. Seja movendo mercadorias de uma fábrica em São Paulo para um centro de distribuição em Tijucas, Santa Catarina, ou gerenciando rotas complexas para entregas finais, a eficiência no transporte é crucial. É nesse cenário que o Transportation Management System, TMS, emerge como uma ferramenta indispensável, atuando como o verdadeiro cérebro da sua operação logística. Neste artigo aprofundado, vamos explorar em detalhes o que é um TMS, onde ele foi criado, para que tipo de empresa é destinado, por que sua implementação é vital, como escolher a solução ideal, o que é necessário para implantá-lo e qual o custo envolvido. Prepare-se para otimizar suas operações de transporte e transformar seus desafios logísticos em vantagens competitivas. A gestão de transportes é, por natureza, complexa. Envolve múltiplos modais, diversas rotas, regulamentações variadas, custos flutuantes e a necessidade constante de visibilidade. Aumentar a eficiência, reduzir custos e garantir a satisfação do cliente em face desses desafios exige mais do que planilhas e telefonemas. Exige tecnologia. Um TMS, ou Transportation Management System, é uma plataforma de software projetada para otimizar e gerenciar as operações de transporte de uma empresa. Ele abrange desde o planejamento da carga e roteirização, até o monitoramento da entrega e a auditoria de fretes. Em essência, o TMS oferece uma visão 360 graus de todas as atividades de transporte, permitindo que as empresas tomem decisões mais inteligentes, reduzam custos operacionais e melhorem a satisfação do cliente. Planejamento de cargas e roteirização. Criação das rotas mais eficientes, considerando variáveis como distância, tempo, custos de pedágio, restrições veiculares e janelas de entrega. Gestão de frotas e motoristas. Alocação de veículos e motoristas. Controle de jornada. Manutenção da frota e documentação. Seleção de transportadoras. Comparação e contratação de serviços de frete com base em custo, desempenho e nível de serviço. Auditoria e pagamento de fretes. Verificação de faturas de transportadoras em relação aos contratos e tarifas acordadas, garantindo a precisão dos pagamentos. Rastreamento e visibilidade da carga. Monitoramento em tempo real do status das entregas, desde a saída do centro de distribuição, como em Tijucas, Santa Catarina, até o destino final. Gestão de documentos. Criação e armazenamento eletrônico de documentos como CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico, NFI, Nota Fiscal Eletrônica, e manifestos de carga. Relatórios e análises de desempenho. Geração de dados sobre custos, prazos de entrega, desempenho de transportadoras e outros KPIs. O conceito de TMS começou a se desenvolver nos Estados Unidos nas décadas de 1980 e 1990, impulsionado pela desregulamentação do setor de transportes e pela crescente complexidade das cadeias de suprimentos. Com a liberalização, as empresas de transporte e as indústrias que dependiam delas precisaram de ferramentas mais sofisticadas para gerenciar a concorrência acirrada, otimizar rotas e controlar custos. Inicialmente, os sistemas eram mais focados em roteirização e consolidação de cargas. No entanto, com o avanço da tecnologia da informação e a globalização, o TMS evoluiu para uma plataforma abrangente, integrando-se a outros sistemas de gestão, como ERP e WMS, e incorporando recursos avançados, como otimização por inteligência artificial e visibilidade em tempo real, via GPS. Entidades como a CSCMP, Council of Supply Chain Management Professionals, uma associação global de profissionais da cadeia de suprimentos, têm sido cruciais na disseminação de melhores práticas
e na promoção da importância do TMS como parte integral da gestão logística moderna. O TMS é uma ferramenta versátil e sua aplicabilidade se estende a diversos tipos e tamanhos de empresas que possuem operações de transporte, sejam elas embarcadores, transportadoras ou operadores logísticos. Empresas embarcadoras, indústrias e varejistas, aquelas que precisam movimentar suas próprias mercadorias de fábricas ou centros de distribuição para clientes ou pontos de venda. Para elas, o TMS otimiza a roteirização, gerencia a contratação de fretes com transportadoras terceirizadas e oferece visibilidade sobre o status das entregas, garantindo que os produtos cheguem aos clientes no prazo e com o menor custo. Transportadoras. Empresas cuja atividade principal é o transporte de cargas para terceiros. O TMS é fundamental para gerenciar sua frota, otimizar o carregamento de veículos, consolidar cargas, auditar custos operacionais e oferecer serviços de rastreamento de alta qualidade aos seus clientes. Operadores logísticos, 3PL, 4PL. Empresas que gerenciam a logística de seus clientes, incluindo o transporte. Para esses players, o TMS é uma ferramenta estratégica que permite oferecer serviços de valor agregado, como gestão de múltiplas transportadoras, otimização multimodal e relatórios detalhados, consolidando a gestão de diversas cadeias de suprimentos. Empresas de e-commerce. Para o e-commerce, o TMS é vital para gerenciar o grande volume de entregas diretas ao consumidor, otimizar a última milha, lidar com múltiplas opções de frete e garantir a melhor experiência de entrega. Em resumo, qualquer empresa que dependa do transporte para o seu core business e que busque maior controle, eficiência e redução de custos nessa área, pode se beneficiar significativamente da implementação de um TMS. A implementação de um TMS deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade estratégica. Redução de custos operacionais. O TMS otimiza rotas, consolida cargas e permite a escolha da transportadora com o melhor custo-benefício. Isso se traduz em economia de combustível, pedágios, manutenção de veículos e, consequentemente, no custo do frete. Aumento da eficiência. Automatiza tarefas repetitivas como cotação de fretes, emissão de documentos e planejamento de cargas. Com isso, equipes gastam menos tempo em burocracia e mais tempo em atividades estratégicas. Melhora na qualidade do serviço e satisfação do cliente. Com rotas otimizadas e rastreamento em tempo real, as entregas se tornam mais pontuais. A visibilidade do status da carga tranquiliza o cliente, reduzindo o número de chamadas de suporte. Visibilidade e controle da cadeia de suprimentos. O TMS oferece dados em tempo real sobre a localização da frota, o status das entregas e o desempenho das transportadoras. Esse controle permite identificar gargalos e tomar decisões proativas, conformidade fiscal e regulatória. Facilita a emissão de documentos fiscais eletrônicos, CTE, MDF-E no Brasil, e garante o cumprimento das regulamentações de transporte, minimizando riscos de multas e atrasos. Tomada de decisão baseada em dados. Com relatórios e dashboards robustos, gestores podem analisar o desempenho do transporte, identificar tendências e otimizar estratégias com base em informações precisas. Vantagem competitiva. Empresas com um TMS bem implementado podem oferecer fretes mais competitivos, prazos de entrega mais curtos e um serviço de maior qualidade, destacando-se no mercado. A escolha do TMS ideal é um processo crítico que exige planejamento e avaliação cuidadosa. Não existe uma solução única para todas as empresas. O melhor TMS é aquele que melhor se alinha às suas necessidades e objetivos. Defina suas necessidades e objetivos. Quais são os maiores desafios da sua operação de transporte? Você precisa reduzir custos de frete? Melhorar prazos de entrega? Aumentar a visibilidade? Automatizar a emissão de documentos?
Liste as funcionalidades essenciais e as desejáveis. Analise seus processos atuais. Mapeie como o transporte é gerenciado hoje. Onde estão os gargalos? Quais são os pontos de maior custo ou ineficiência? Isso ajudará a identificar as áreas onde o TMS pode trazer maior impacto. Considere o tipo de operação. Sua empresa é embarcadora, transportadora ou 3PL? Qual o volume de cargas? Quais modais utiliza? Rodoviário, aéreo, marítimo. O TMS deve ser especializado ou flexível para atender às suas particularidades. Avalie a escalabilidade. O sistema precisa ser capaz de crescer com sua empresa. Ele suporta volumes maiores, novas rotas ou a adição de modais no futuro. Verifique a integração. Um TMS eficiente deve se integrar facilmente com seu ERP, Enterprise Resource Planning, WMS, Warehouse Management System, e, idealmente, com sistemas de transportadoras e plataformas de e-commerce. Recursos e funcionalidades. Compare as funcionalidades oferecidas pelos diferentes fornecedores. Roteirização avançada, auditoria de fretes, torre de controle, emissão de documentos fiscais, etc. Suporte e treinamento. Avalie a qualidade do suporte técnico do fornecedor e a oferta de treinamento para sua equipe. A implantação de um TMS envolve uma curva de aprendizado. Custo-benefício. Analise o custo total de propriedade, TCO, Total Cost of Ownership, que inclui não apenas o valor da licença ou assinatura, mas também custos de implantação, treinamento, manutenção e futuras atualizações. Realize demonstrações com os fornecedores pré-selecionados e converse com clientes que já utilizam o sistema para obter referências. A implantação de um TMS é um projeto complexo que exige planejamento e recursos. Não se trata apenas de instalar um software, mas de integrar processos e pessoas. Planejamento detalhado. Defina escopo, cronograma, orçamento, responsáveis e metas claras para o projeto. Equipe multifuncional. Monte uma equipe interna com representantes das áreas de logística, TI, finanças e vendas, além do envolvimento da alta gerência. Mapeamento de processos. Revisão e, se necessário, redesenho dos processos de transporte atuais para alinhá-los às capacidades do TMS e às melhores práticas. Infraestrutura de TI. Garantir que a infraestrutura de hardware, rede e segurança da informação seja adequada para suportar o novo sistema, seja ele on-premise ou em nuvem. Qualidade dos dados. O TMS é tão bom quanto os dados que o alimentam. É crucial ter dados mestres precisos sobre produtos, clientes, rotas, tabelas de frete e veículos. Limpeza e padronização de dados são etapas indispensáveis. Integração com outros sistemas. Planeje e execute a integração com ERP, WMS, sistemas de monitoramento veicular, portais de transportadoras e e-commerce. O EDI, Electronic Data Interchange, é frequentemente utilizado para isso. Treinamento da equipe. Capacite todos os usuários do sistema. Planejadores, despachantes, auditores de frete, motoristas, se houver EPSI, para que utilizem o TMS de forma eficaz e extraiam o máximo de suas funcionalidades. Gestão da mudança. Comunique claramente os benefícios do TMS para a equipe. Prepare-os para as mudanças nos processos e lide com a resistência natural à inovação. Fase de testes. Realize testes rigorosos em todas as funcionalidades e integrações antes do Go Live para identificar e corrigir falhas. A implantação bem-sucedida de um TMS é um esforço conjunto que exige comprometimento da gestão e colaboração de toda a equipe. O custo de implementação de um TMS varia drasticamente, dependendo de uma série de fatores, como o tipo de solução, o porte da empresa, a complexidade da operação e o modelo de licenciamento. É crucial considerar o custo total de propriedade, TCO, e não apenas o preço inicial. SaaS, Software as a Service, em nuvem. Modelo de assinatura mensal ou anual,
com custos iniciais mais baixos. Varia de R$ 500 a R$ 5.000 por mês para PMEs, e pode chegar a R$ 20.000 por mês para grandes operações, dependendo do volume de transações e funcionalidades. Licença perpétua on-premise. Compra de uma licença de uso do software, com um custo inicial mais elevado, podendo ir de R$ 50.000 a R$ 500.000, mais custos contínuos de manutenção e atualizações. Esta é uma parcela significativa do custo. Envolve o mapeamento de processos, customizações, parametrização do sistema, testes e gestão do projeto. Pode variar de 50% a 150% do custo do software para o modelo SaaS, ou ser um valor fixo, de R$ 20.000 a R$ 200.000 para projetos maiores. O valor pode variar de R$ 5.000 a R$ 50.000, dependendo da quantidade de usuários e da profundidade do treinamento. A integração com ERP, WMS e outros sistemas pode ser complexa e cara. Pode variar de R$ 10.000 a R$ 100.000, dependendo do número de integrações e da complexidade das APIs. Servidores, licenças de banco de dados, equipe de TI para manutenção. Tempo da equipe interna dedicado ao projeto, possível queda de produtividade no início da operação, custos com a qualidade de dados. Em uma estimativa muito ampla, uma pequena empresa pode gastar a partir de R$ 5.000 a R$ 15.000 iniciais. Implantação PaaS por primeiro mês SaaS, enquanto uma empresa de médio porte pode investir de R$ 50.000 a R$ 200.000 em um projeto completo. Grandes corporações com operações complexas podem ultrapassar R$ 500.000 no investimento inicial e manutenção anual. É crucial solicitar orçamentos detalhados de diversos fornecedores e negociar, sempre focando no valor que o TMS trará para o seu negócio a longo prazo. O ROI, retorno sobre o investimento, de um TMS bem implementado geralmente compensa o custo inicial em poucos meses ou anos, através da economia de fretes e do aumento da eficiência. O TMS não é apenas uma ferramenta operacional, é uma mina de ouro de dados para análises profundas. A análise descritiva foca em o que aconteceu, fornecendo uma visão clara do status atual. Quantificar entregas. Quantas entregas foram realizadas no último mês por região, modal ou transportadora? Monitorar custos de frete. Qual foi o custo total do frete por período, por rota ou por cliente? Avaliar pontualidade. Qual a porcentagem de entregas realizadas dentro do prazo acordado? Analisar capacidade utilizada. Qual a taxa de ocupação dos veículos da sua frota ou das transportadoras contratadas? O TMS fornece os dados brutos essenciais para relatórios detalhados, dashboards intuitivos e indicadores de desempenho, KPIs, precisos sobre custos, desempenho de transportadoras, prazos e eficiência da frota. A análise diagnóstica investiga por que algo aconteceu, buscando as causas raiz dos problemas e desvios. Investigar atrasos de entrega. O TMS pode mostrar o histórico de rastreamento de uma remessa, revelando em qual etapa, coleta, rota, entrega, o atraso ocorreu e qual motorista ou transportadora esteve envolvido. Analisar desvios de custo de frete. Comparar o frete planejado com o frete real, identificando os motivos para a diferença, pedágios inesperados, desvios de rota, sobretaxas. Compreender falhas no carregamento. Se um veículo está saindo com baixa cubagem, o TMS pode mostrar a falta de consolidação de cargas ou problemas no roteirizador. Diagnosticar ineficiências de motoristas. Analisar a jornada de trabalho, tempos de espera e rotas percorridas para identificar padrões de baixa produtividade. O TMS é a ferramenta que oferece a trilha de informações para identificar a raiz dos problemas e tomar ações corretivas. A análise preditiva utiliza dados históricos para prever tendências e eventos futuros. Prever custos de frete futuros. Com base no histórico de volumes, rotas e tabelas de frete, o TMS pode estimar os custos de transporte para os próximos meses, auxiliando no planejamento financeiro. Estimar prazos de entrega.
Utilizando dados históricos de tráfego, condições de estrada e desempenho de transportadoras, o sistema pode prever com maior acurácia os tempos de trânsito para novas rotas ou em diferentes períodos. Antecipar necessidades de frota. Prever picos de demanda por transporte ajuda a planejar a alocação de veículos próprios ou a contratação de transportadoras terceirizadas. Prever o risco de atrasos. Modelos podem usar dados de congestionamento, condições climáticas e histórico de desempenho de transportadoras para alertar sobre prováveis atrasos antes que aconteçam. Com os dados consistentes fornecidos pelo TMS, as empresas podem se antecipar a cenários, otimizar recursos e planejar com maior inteligência. A análise prescritiva é o nível mais avançado da inteligência de dados, não apenas prevendo, mas também sugerindo as melhores ações a serem tomadas para atingir um objetivo específico. Recomendar a melhor rota. Sugerir a rota mais eficiente considerando múltiplos critérios: custo, tempo, sustentabilidade. Otimizar a consolidação de cargas. Identificar oportunidades para combinar remessas, maximizando a ocupação do veículo e reduzindo custos. Sugerir a melhor transportadora. Com base no histórico de desempenho, custo, pontualidade e qualidade, o TMS pode recomendar a transportadora ideal para cada tipo de carga e rota. Prescrever a alocação de frota. Recomendar qual veículo e motorista deve ser atribuído a cada carga para otimizar a produtividade e reduzir a ociosidade. O TMS é a base para algoritmos de IA e Machine Learning, que podem prescrever as ações mais eficientes, levando a decisões mais inteligentes e resultados superiores na gestão de transportes. A análise SWOT é uma ferramenta estratégica crucial para avaliar os fatores internos e externos que impactam a implementação de um TMS. Redução de custos, capacidade de otimizar rotas, consolidar cargas e negociar fretes mais vantajosos. Aumento da eficiência operacional, automação de tarefas, agilidade na emissão de documentos e no planejamento, visibilidade e controle, monitoramento em tempo real e acesso a dados precisos da operação. Melhora na qualidade do serviço. Entregas mais pontuais e maior transparência para o cliente final. Conformidade fiscal. Facilita a emissão de documentos eletrônicos e o cumprimento de regulamentações. Custo de implementação. Investimento inicial significativo em software, consultoria e treinamento. Complexidade de implantação. Exige planejamento detalhado, integração com outros sistemas e gestão da mudança. Dependência da qualidade dos dados. A eficácia do TMS é comprometida por dados incorretos ou desatualizados. Curva de aprendizado. A equipe precisa de tempo e treinamento para se adaptar plenamente ao novo sistema. Expansão de mercado. Capacidade de atender novos clientes e regiões com mais eficiência. Serviços de valor agregado. Oferecer rastreamento avançado, relatórios personalizados e entregas diferenciadas. Otimização contínua. Utilizar os dados do TMS para identificar novas oportunidades de melhoria e automação. Sinergia com novas tecnologias. Integração com IoT, telemetria, IA, otimização preditiva e blockchain, segurança e rastreabilidade. Resistência interna. Dificuldade em obter adesão da equipe e superar a resistência à mudança. Falhas na integração. Problemas de comunicação entre o TMS e outros sistemas podem causar interrupções. Custo de manutenção. Custos contínuos com atualizações, suporte e possíveis customizações. Cenário regulatório. Volátil. Mudanças frequentes nas leis de transporte e fiscalização podem exigir adaptações rápidas do sistema. Apesar de ser uma ferramenta transformadora, a implementação e a otimização de um TMS não estão isentas de desafios e pontos críticos. Um dos principais desafios é a integração com o ecossistema logístico. Embora o TMS otimize o transporte, ele não opere em um vácuo. A sua eficácia é amplificada quando está perfeitamente integrado ao ERP para dados de pedidos, ao WMS para informações de estoque e carregamento
e aos sistemas das transportadoras para o rastreamento em tempo real. A falta de padrões de integração robustos ou a relutância de parceiros em adotar o EDI podem criar ilhas de informação, limitando o potencial do TMS. Outro ponto crítico é a gestão da mudança e o treinamento. Muitos projetos de TMS falham não por problemas tecnológicos, mas por problemas humanos. A resistência da equipe em abandonar velhos hábitos e a falta de treinamento adequado podem resultar em subutilização do sistema ou erros operacionais. É vital que as empresas invistam em programas de capacitação contínuos e em uma comunicação clara sobre os benefícios do TMS para todos os envolvidos. O futuro do TMS na logística é promissor e aponta para soluções cada vez mais inteligentes e autônomas. A inteligência artificial e o machine learning continuarão a aprimorar as funcionalidades de roteirização e otimização de cargas, considerando variáveis cada vez mais complexas, como condições climáticas em tempo real, padrões de tráfego dinâmicos e até mesmo a pegada de carbono de cada rota. A Internet das Coisas, IoT, com sensores em veículos e mercadorias, alimentará o TMS com dados ainda mais precisos para rastreamento e manutenção preditiva da frota. Além disso, a ascensão do conceito de torre de controle logística centralizará informações de diferentes sistemas, incluindo o TMS, proporcionando uma visão holística e em tempo real de toda a cadeia de suprimentos, do fornecedor ao cliente final. Em um mercado como o brasileiro, com suas peculiaridades fiscais e rodoviárias, a evolução do TMS será ainda mais focada em oferecer soluções adaptadas e robustas, como as encontradas na região de Tijucas, Santa Catarina, que é um hub importante para o transporte de cargas. Em suma, o Transportation Management System, TMS, é muito mais do que um simples software. É um investimento estratégico que redefine a gestão de transportes. Ele capacita empresas de todos os portes e segmentos a transformar a complexidade logística em uma vantagem competitiva, oferecendo controle, eficiência e visibilidade inigualáveis. Do planejamento de rotas em São Paulo à entrega final em Tijucas, Santa Catarina, o TMS se destaca como o centro nervoso das operações. Ao permitir análises descritivas, diagnósticas, preditivas e prescritivas, o TMS fornece a inteligência necessária para otimizar custos, melhorar a pontualidade e elevar a satisfação do cliente. Superar os desafios de implementação e integração enquanto se abraçam as oportunidades de tecnologias emergentes é crucial para maximizar o retorno sobre esse investimento. Implementar um TMS não é apenas sobre tecnologia. É sobre construir uma operação de transporte mais inteligente, resiliente e lucrativa, essencial para o sucesso no dinâmico cenário logístico atual.